A liturgia da igreja nos faz celebrar com muita alegria um santo muito conhecido no mundo católico, conhecido no mundo inteiro, chamado Bento, Benedetto, em italiano, San Benedetto, São Bento. A vida de São Bento foi escrita por um santo que foi papa e que foi também beneditino, São Gregório Magno. Portanto, o que ele escreve, como ele mesmo diz na introdução, foi fruto de pesquisa onde ele procurou descobrir a verdade de várias testemunhas sobre aquilo que ele iria escrever e que ficaria para a posteridade e que eu até aconselho vocês a lerem. Hoje eu peguei esse texto, já tinha o livro em italiano, mas agora a internet, graças a Deus, nos dá tanta coisa. Então, se você procurar a vida de São Bento, escrita por São Gregório Magno, você vai ter, são 36 páginas, portanto, é um livreto que vale a pena você ler, para você conhecer, porque o mal de nós católicos é que a gente não aprende as coisas, a gente não tem o interesse de ir atrás. Hoje é dia de São Bento. Sim, mas quem é São Bento? Aí só sabe da oração, a cruz sagrada, não sabe nem como reza, não tem ideia de onde foi que veio a oração, o valor que ela tem. Estou fazendo a novena Nossa Senhora. Aí chega um protestante lá no meio da rua, enche sua cabeça de heresia. Não, o padre está errado, quem está certo é o pastor. Aí sai da igreja, vai para um arapuca que tem por aí, que aparece na última hora. Infelizmente, milhões de católicos não sabem absolutamente nada. Se hoje é dia de São Bento, eu tenho que saber quem é São Bento. Porque a igreja, daqui a pouco a gente vai ver no prefácio dos santos, diz que os santos nos ajudam pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. Pela sua intercessão. Sua intercessão. E terceiro, pela comunhão que nos une. Pela comunhão que nos une. Então, São Bento tem para nós, é para nós hoje um exemplo. Ele é um intercessor e estamos unidos a ele pela comunhão dos santos. Mas aí o protestante diz: Jesus é nosso único intercessor junto do Pai. E você deve dizer: é verdade. Qual é a novidade? Por isso todas as orações da igreja terminam dizendo: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acabamos de rezar a oração da missa de São Bento, mas depois, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É claro que Jesus é o nosso intercessor junto do Pai, não tem dúvida disso. E onde é que entra a intercessão de Nossa Senhora? Onde é que entra a intercessão de São Bento, de São Padre Pio, Santa Teresinha, ou de qualquer outro santo? Na comunhão que existe no corpo de Cristo. São Paulo diz aos Efésios que a igreja é um corpo, cuja cabeça, quem é a cabeça? Cristo. É Cristo. Você sabe que você pode ficar sem um braço, dá para viver, sim ou não? Sim. Sem uma perna, dá para viver ou não? Sem as duas pernas, sem os dois braços. Sim. Só não pode arrancar sua cabeça, né? Cristo é a cabeça. E até um dos padres da igreja
deu uma definição que Nossa Senhora é o pescoço. Só que é uma definição meio assim, né? Dizer que Nossa Senhora é o pescoço. Mas, vejam, numa família, quem é o cabeça da família? É o pai. E quando a mulher é a cabeça da família, ei, não dá certo não. Estava errado. Agora, tem pai sem futuro, tudo bem. Mas aqui estamos falando de Cristo. Então, ele é a cabeça da igreja. O marido é a cabeça da família. A mulher é o pescoço. Aí eu posso dizer para vocês, o marido é a cabeça. Mas a mulher vira a cabeça dele para onde ela quiser. Não é assim? Então, se Nossa Senhora é o pescoço, como dizia um dos padres da igreja, e Santo Afonso repete, Nossa Senhora como mãe, Jesus olha para ali, Jesus olha para baixo, olha para aquela pessoa ali, olha para aquela outra pessoa ali. E Paulo diz, cada um de nós somos membros. A mão é membro do corpo? É. Os pés são membros? São. Os olhos são membros? São. E Paulo diz, até aqueles membros que a gente tem até vergonha de mostrar, são importantes. E a mão não pode dizer, eu sou mais importante do que os olhos. E nem os olhos dizer, eu sou mais importante do que os pés. Todos os membros trabalham em favor do corpo. Então os santos que estão na glória, igreja militante, diga igreja militante. Aliás, não, errei. Igreja gloriosa. Os santos que estão no céu, igreja gloriosa. Apocalipse, leia Apocalipse. Que os protestantes dizem que os que morrem estão dormindo. Só se for no juízo deles que estão dormindo. Leia Apocalipse, você vai ver, não tem ninguém dormindo no céu. Está todo mundo lá louvando diante do trono do... Foi o que João viu. E Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quem é que vai dormir no paraíso? A igreja do céu é a igreja gloriosa. A igreja que está no purgatório é a igreja padecente. E a igreja que está na terra é a igreja militante. Então diga, eu sou, por enquanto, não sei até quando, igreja militante. Militante vem de militar, que trabalha, que está lutando aqui nesse mundo. Mas eu tenho a igreja gloriosa e a igreja padecente que me auxiliam. Apocalipse 8:3. Os anjos pegaram os seus turíbulos e apresentaram as orações dos santos, como incenso, como vocês viram o incenso subindo. Então São Bento e a rainha de todos os santos, Nossa Senhora, são parte do corpo de Cristo. E quando eu sinto uma coceira aqui na cabeça, o que é que o cérebro comanda? Que a mão vá e coce nas costas, ou então pegar o livro. O cérebro comanda a mão. Qualquer coisa é feita a partir desse comando cerebral. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo comanda a minha vida. Por isso, daqui a pouco na missa nós vamos dizer: por Cristo, com Cristo e em Cristo. As três coisas: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Eu me acordo por Cristo, literalmente, muitas vezes. Só por ti, Jesus, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito, do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória
agora e para sempre. Tudo é recolhido por Cristo. O mérito dos santos, o que eles viveram de bem, o que a Virgem Maria viveu, isso tudo é transformado numa comunhão de graça, que a gente proclama todo domingo no credo. Creio na vida eterna, na comunhão dos santos, na vida eterna. Amém. Diga comigo, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Calma, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. É todos os méritos. Todos os méritos. São todos os méritos. São todos os méritos. Vividos pela Virgem Maria, São José e todos os santos que estão à minha disposição para bem viver. São Bento nós o invocamos como santo contra veneno e os animais peçonhentos. Meu avô, pai da minha mãe, era muito devoto de São Bento. E aí quando começava o inverno, que as jararacas começavam a aparecer, as cascavéis, cobra coral, meu avô ia rezar e pedia: São Bento, tire as cobras do meu terreno. E rezava: Senhor São Bento, retirai da minha terra os animais peçonhentos. No outro dia o vizinho chegava e dizia: ô seu Nel, o senhor rezou, não foi? Para São Bento? Ele dizia: foi. Isso é porque as cobras foram tudo lá para o meu terreno. Gente, isso é verdade. Eu cresci ouvindo isso, vendo isso. A minha avó, a mãe do meu pai, chegava uma cobra no terreiro da fazenda lá, não tinha homem, estava tudo na roça, eu era pequeno, e ela pegava o rosário e dizia: Senhor São Bento, segura essa cobra aí até chegar o filho meu para matar. E eu pequeno, né, eu sempre fui curioso, ficava olhando a cobra, ela dizia: não se aproxime. E ela ficava rezando o rosário, e a cobra ficava lá a manhã todinha no sol, parada, petrificada, até que chegava um filho que pegava um pau e matava. A devoção a São Bento, né? Contra os males do veneno, mordida de cobra, de escorpião, piolho de cobra, esses bichos lacraia, né? Perigosos. Mas de onde é que veio isso? São Bento um dia foi levado a cuidar de um mosteiro que os monges estavam vivendo uma vida meio devassa, né? A coisa estava solta. E quando ele chegou lá, ele começou a botar ordem, porque São Bento era firme. E os monges ficaram com raiva. A gente estava aqui fazendo o que queria, chega esse velho aí, esse monge aí querendo que a gente mude. Pegaram veneno e botaram dentro do cálice. O cálice de vidro. E ficaram só esperando São Bento beber na hora do almoço e cair no chão. São Bento chegou, olhou para o cálice, olhou para eles. Deus revelou a São Bento. E ele faz só assim, ó: em nome de Pátris, et Filho, et Espírito Santo. E o cálice, pá, pedaço de vidro para todo lado, e o veneno ainda caiu na cara de alguns lá. E aí eles entenderam que aquele homem era um santo. Por isso, em algumas imagens de São Bento, você vê um cálice com a cobra enrolada. Quem viu na imagem de São Bento que tem um pássaro preto no pé? Já viram isso? Com um pedaço de pão na boca. Não é um urubu, não. Corvo. É um corvo. Quando São Bento, isso tudo está na história dele, escrita por São
Gregório Magno. Quando São Bento deixou Roma e foi para um lugar que eu tive a graça de rezar muitas vezes, chamado Subiaco. É uma montanha, 1 hora de Roma mais ou menos. Quando eu estava em Roma estudando, eu fiz amizade com o pessoal da Renovação Carismática de Subiaco, da cidade. Então na minha folga eu ia para lá. E aí ia rezar na Gruta de São Bento. Ainda hoje está lá, fizeram um convento pregado na rocha, muito bonito. E quando ele chegou lá, um outro monge que já vivia em cima, mandava todo dia numa cestinha com um sinozinho, blém, 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 o pão para São Bento comer. Ele era jovem ainda. E o demônio, com ódio de São Bento, soltou uma pedra, e a pedra bateu, derrubou o cesto é um abismo, é muito alto lá. E aí o São Bento ficou sem pão. Mas aí, como Elias, lá no Antigo Testamento, Deus mandou um corvo. É um pássaro preto, o mesmo que tem no pé de São Expedito. É uma ave grande. Mandou o corvo trazer todo dia a comida de São Bento. Por isso no pé da imagem tem o corvo com o pão no bico. Foi alimentado como Elias. A oração cruz sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux. Um dia São Bento viu os frades rezando e do lado de cada frade um demônio tentando o frade a não rezar. E aí São Bento pede a Deus uma inspiração do que fazer para proteger os monges na oração. E é aí que lhe vem a inspiração de escrever em latim: cruz sacra sit mihi lux non draco sit mihi dux vade retro satana nunc sit mihi vana ipse venena bibis. A cruz sagrada seja minha luz, não seja retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Muitas vezes, quando me vem uma tentação do cão, eu repito essa frase: beba tu mesmo do teu veneno. E quando eu rezo, Deus me livra da tentação. Poderia contar a vocês tantas histórias, mas eu incentivaria você a pedir ao seu neto: meu filho, abra aí no Google para mim a história de São Bento, contada por São Gregório Magno. Aí bota o menino para ler, porque aí é os dois, né? Você já pega seu neto para ele ir se acostumando com as coisas de Deus. São Bento, depois de 3 anos escondido, vivendo dentro daquela gruta, foi descoberto pelos pastores. E aí ele começou a evangelizar os pastores. Daí começaram a dizer: tem um santo lá, tem um santo lá. Aí começaram a ir para lá. Aí então ele muda-se para o Monte Cassino, perto de Nápoles. Uma montanha também bonita. Lá está o convento onde ele está sepultado, junto com a sua irmã Santa Escolástica. E assim é fundada a Ordem dos Beneditinos, que foi o maior instrumento de Deus para a evangelização da Europa. Eles tiveram um papel importante na evangelização dos bárbaros, que eram, a gente vê nos filmes, aquele grupo de homens selvagens que invadiam a cidade, estupravam as mulheres, queimavam as casas, roubavam tudo e iam embora. Foram eles quem evangelizaram esses homens perigosos. Ensinaram eles a ler, ensinaram a religião, formaram eles. Por isso, o Papa Paulo VI declarou São Bento padroeiro da Europa. São Bento é o padroeiro da Europa. A vida dele resumia-se em uma regra que ele criou, que tinha como lema: ora
et labora. Repitam. Ora et labora. Em latim. Ora, quer dizer reza, et labora, e trabalha. Oração e trabalho. Oração e trabalho. Trabalho e oração. Rezo quando trabalho e trabalho rezando. Até lavar um prato você pode estar em oração. Foi o que São Bento ensinou aos monges. Não deixem que nenhum momento da vida de vocês seja distante da presença de Deus. Estou tomando banho? Estou na presença de Deus. Eu gosto muito de tomar banho e louvar durante o banho, né? Oh, água boa, bendito seja Deus. Glória a ti, Senhor. Cantar os hinos, bota lá uma música, fica louvando. Fazendo a comida, indo para o trabalho. Em vez de você estar dentro do ônibus, oh meu Deus, oh ônibus cheio, oh caatinga, meu Deus. Oh meu Deus, ai não aguento mais. Ai não tem uma cadeira para eu me sentar. Ai que hora eu vou chegar em casa. Oh vida difícil. Ai minha Nossa Senhora. Não, não bota Nossa Senhora no meio de murmuração. Louve. Louve ao acordar. Senhor, com tanto sono ainda. Mas tenho que me levantar cedo para fazer o café do abençoado aqui de casa. Para ir para o trabalho. Para pegar ônibus. Estou aqui, Senhor, amanhã começa tudo de novo, mas bendito seja o teu nome. Te agradeço. Ora et labora. Trabalhe e reze, reze e trabalhe. Assim, São Bento vai nos ensinar. E os milagres? É Deus quem faz quando Ele quer. Eu garanto a você que se você tem uma pessoa doente lá, você vai lá, faz uma cruz na testa. São Bento usava muita cruz. A cruz sagrada seja a tua luz. Não seja o dragão teu guia. Retire-se, Satanás. Não aconselhe coisa ruim, coisas más para essa pessoa. O maridão dormindo lá e você rezando. O filho e você rezando. Você mesmo. Beba tu mesmo do teu veneno. E pede a proteção de São Bento. Pede a proteção dele contra o veneno, contra os bichos, animais peçonhentos. Quem é o maior animal peçonhento? Quem é o maior? O nome dele? Diabo. Quem é? O animal mais peçonhento, o pior que tem. É o jacaré? Cobra. É o elefante? Quem é o animal mais peçonhento, mais perigoso que tem? Hã? Fala, gente, que eu não estou surdo. É a cobra? É o diabo. Na Bíblia, a cobra é o animal que parece com o cão, porque é astuto. Você viu que a cobra é astuta? Ela fica lá no cantinho dela. A jararaca tem um maracá, né? Aí chama a atenção dos bichos. Os bichos veem aquele negócio tocando bonito. E ela lá. Quando o animal chega, tchum! São Bento, é que eu termino. Quando o demônio viu ele lá na gruta, quis destruí-lo com a tentação carnal. Quem for em Subiaco, tem um buraco lá assim na parede, porque lá é a rocha, né? A montanha. E a parede foi feita encostando na... A rocha é a parede. E eles fizeram... É muito bonito. Pode botar na internet que vocês vão ver. Mosteiro de Subiaco. É no alto. É a coisa mais linda. E o demônio aparecia para ele como uma mulher nua. Não tinha internet, né? Não tinha Big Brother naquele tempo. Não tinha novela. Não tinha pornografia. O demônio aparecia. E tentou. E São Bento nunca caiu na tentação. Então, nesse lugar, eles pintaram o demônio. Você olha pelo buraco. E pode ir lá também, porque é por trás da parede. Mas quem do lado de cá, você vê como numa televisão. O demônio pintado assim, ó.
com a mão na boca, com ódio, assim. O demônio disse: nem eu consegui derrubar Bento. Nem eu consegui derrubar Bento. E ficou com raiva, porque ele usou todas as artimanhas e São Bento não caiu. Beba tu do teu veneno. Beba você do teu veneno. E ele botou a mão na boca e disse: nem eu consegui derrubar Bento. Não é bonito isso? Um jovem de família rica, nasceu em Núrcia, foi enviado para Roma para estudar, para ser um grande orador, filósofo. E lá Bento descobre que quer uma vida para Deus. Deixa tudo e vai para uma gruta e fica lá 3 anos rezando. Até que descobre o que é que Deus quer dele e funda-se aí a ordem dos beneditinos, dos São Bento. Depois a irmã escolástica sente o chamado, funda a ordem das mulheres. E um dia a irmã foi visitar São Bento. É tão bonito que eu não gostaria de contar tanta coisa dele. Escolástica foi visitar São Bento. São Bento era muito rígido na regra. Aí chegou a hora, ele disse: agora vá-se embora. E ela disse: mas a conversa está tão boa, a gente está falando sobre Jesus. Não, você tem que ir embora, porque está na hora do convento, vá embora. Aí Santa Escolástica baixou a vista, rezou, aí começou uma trovoada, relâmpago e chuva, muita. Aí São Bento balançou a cabeça e disse: você venceu a lei pela caridade. E passaram a noite inteira falando das coisas de Deus, porque ela não podia voltar para o convento dela, porque estava chovendo muito. O amor de Deus venceu naquela noite a rigidez da lei, da regra de São Bento, e ele entendeu. Disse: minha irmã, o que foi que você fez? Vencestes a lei pelo amor. Esses são os santos. Se apaixonem por São Bento. Procurem ler sobre a vida dele. E o que é que isso tem a ver com Nossa Senhora? São Bento teve a proteção de Maria. Nenhum santo chegou à santidade sem o auxílio de Nossa Senhora. Todos os santos amaram Nossa Senhora, pediram a proteção dela. Ó minha Senhora, minha boa mãe, eu me consagro toda a vós, em prova da minha devoção, eu vos entrego e consagro hoje os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque se assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa, não é filho, não é coisa mesmo, porque está na Bíblia que João tomou Maria entre as suas coisas, não é coisa qualquer, não é coisa no sentido de tesouro, como coisa e propriedade vossa. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.